Olá, pessoal, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Oi, Lenice. Vamos esperar chegar mais o pessoal. Olá, Raíssa, Bel, Matheus, Manhinha. Manhinha já tá aí, prestigiando. Paulinho. Boa noite, Bel. Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Eu tentei fixar aqui, mas ele não fixou. Eu ainda estou tendo essa dificuldadezinha em fixar o tema. Que é as relações ou os padrões repetitivos e a constelação familiar. Qual a relação entre eles? Nós vamos descobrir isso e conhecer um pouco mais de constelação familiar com a nossa convidada de hoje, que veio para um bate-papo, que é Jéssica Marques. Ela é consteladora em Petrolina e aceitou o nosso convite de pronto para estar aqui hoje e nós falarmos um pouco sobre a constelação familiar, né? Principalmente porque nós temos muitos emaranhados, né, com familiares mais próximos, principalmente pai e mãe, né? Então, vamos receber agora aqui nossa convidada Jéssica Marques. Vou convidar a Jéssica para entrar. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal também que nos acompanha no YouTube. Oi, Boa noite, Jéssica. boa noite, tudo bem? Colocando aqui. Tá ouvindo bem? Minha Agora eu estou imagem ouvindo tá super bem. boa e o pessoal fala aí. Gente, eu só falar uma coisa desde o início. Boa noite. Bora ajudar outras pessoas a entender o tema, porque acho que todo mundo quer estar bem resolvido com os relacionamentos na família, né? Sabe o quanto que é pesado quando tem problema. Então, pega o aviãozinho aí e manda para o maior número de pessoas que com certeza vão querer ouvir sobre isso e depois vão te agradecer porque você enviou essa live, Com né? certeza, é um tema fantástico, é um tema que interessa a todo mundo, porque quem hoje em dia não tem algum probleminha de relação familiar, né? Seja com o pai ou com a mãe, ou com os irmãos, ou até mesmo repetindo padrões dentro da família, né? Em relacionamentos, em amizades, e até padrões financeiros também, né, Jéssica? Sim, na verdade, reflete em toda a nossa vida. Desde a base é a família, né? Então, como nos relacionamos com nossa família, assim nos relacionamos com o mundo, com o dinheiro, com objetos, Verdade, com animais, com tudo. Não tem, tudo começa na base família. E daí, quando o problema acontece lá, a gente tem que voltar para essa base. verdade. Então, Então, pessoal, fica à convida aí vontade. todo mundo. Cada um manda para 10 aviãozinhos. É, Manda para 10 e pessoas. bota e também o coração, porque o que é que acontece? O Instagram, ele tem um algoritmo. Ele vai de acordo com o que você mexer aí. Então, para ele é interessante quando você manda o aviãozinho e também os corações. Então, clica aí no coração, porque aí você ajuda que essa informação chegue para o maior número de pessoas. Eu vou tentar colocar novamente aqui, tema da live. Ah, o tema? Sim, porque eu coloquei e não consegui fixar. Tá. Eu tô achando que tá alto isso aqui. Já, se eu consigo ajeitar. Não, vou mexer não, tá tudo bem. Tô achando que vai. Gente, envia pro povo, aviãozinho. Envia que o assunto é muito interessante e é libertador. Fixou? Não é nos três pontinhos, não, Patrícia? Fixou, agora fixou. É nos Aí. 3 pontinhos. Tudo novo. Obrigada, é porque eu já tenho várias dúvidas ainda com essa questão da fixação do tema. Então vamos começar, né, Jéssica? Já Sim. tem algumas pessoas, em respeito a todo mundo que já entrou, vamos começar, né? Jéssica, como a gente já colocou aqui, né? Quem não tem algum problema familiar e não sabe como resolver, né? Todos nós temos algum problema com algum ente familiar, seja ele próximo ou um pouco mais afastado, né? E aí eu queria que você começasse dizendo para a gente, Jéssica, para os internautas que estão nos assistindo e que ainda é um tema novo, me fala, primeiro, o que é e como surgiu a constelação familiar, Jéssica? Tá.
Pessoal, boa noite. Eu me chamo Jéssica Marques. Sou formada em Direito, mas não é isso que eu exerço. Sou servidora pública, mas é disso que eu estou partindo. Mas constelação familiar foi algo que eu encontrei na minha vida através de todas as dores que eu tive, ausência de pai, ausência de mãe. Olha o meu pai aqui, ó. Olhei agora, eu lembrei. Conheci ele em 2017. Eu conto já essa história para vocês. E foi através da constelação. Na verdade, a constelação ela é uma técnica terapêutica, mas ela não é uma técnica terapêutica como a psicologia. Ela, na verdade, a ideia dela, vou contar o criador. Né? Quem é o criador dela é Bert Helling, é um alemão. Ele morreu agora, faleceu em 19 de setembro do ano passado, com 93 anos. Ele era um missionário, ele era um padre, e foi para uma missão na África do Sul, uma aldeia Zulu, e ficou 15 anos lá. E ele começou a observar alguns fenômenos, alguns padrões de comportamento nessa aldeia, e que foi daí que ele criou as leis sistêmicas. Ele percebeu que quando um ente da família, né, um participante da aldeia, na verdade, ficava doente, o cacique, o que mandava lá, o sacerdote Cacique. grande, olhava para o antepassado. Porque, na verdade, aquele ente que estava doente, o problema não era dele. A cura tem que curar no antepassado, que muitas vezes teve um problema muito parecido com ele ou igual. Então, a cura está no antepassado e não em nós. E daí, somente quando você libera esse passado, é que a vida começa a fluir, ou um problema, ou uma doença. Então, essa foi a origem. E quer mais alguma pergunta mais? Acho que eu respondi. Sim, a origem era essa, né? Como surgiu. Então, Bert Helling, eu já ouvi muito falar nele, né? Até porque eu sigo muitas coisas de constelação e tenho amizade tanto com você, como com a Edilene, como com a própria Raquel Pinheiro, né? Que são todas consteladoras maravilhosas. A gente Um beijo para todas elas, né? E, assim, eu já tinha ouvido falar dessa história de Bert Helling e eu achei bem interessante, assim, por ele ter sido um padre, né? E ter começado a estudar essa parte, né? Que ele era teólogo e era filósofo também, e né? ele também fez psicanálise, tá? Certo. Ele era psicoterapeuta, e aí, ele se tornou psicoterapeuta. certo. E aí eu percebo que ele teve essa sensibilidade que nem todo mundo que é religioso teria, né? E aí outra pergunta que eu quero lhe fazer, Jéssica, já entrando nessa ordem aí, as leis, né, que você colocou, que ele dividiu, né, e os princípios, fala pra gente aí sobre essas leis, as ordens do amor, né, para ele, que ele enquadrou dentro dessa terapia dele, que é a constelação familiar. Como são essas ordens e em que elas implicam para nós, os indivíduos, que delas utilizaremos, né, se quisermos fazer uma constelação. Então, são 3 leis que, na verdade, o amor, ele é algo natural e normal e que todo mundo quer. Quem está no amor não está doente, não tem problema, vive em paz. Claro que a gente vive ainda num mundo em que está em transição. Mas as 3 leis são: a primeira é a lei do pertencimento, que todos pertencem a esse sistema, independente do que ele tenha feito. Ele pode ter assassinado alguém. Se ele for excluído, esse sistema começa a tensionar, porque não aceita que ninguém seja excluído. Na verdade, é inclusão. Quando você exclui alguém, isso cria um emaranhado enorme, que é o que acontece muito com... a gente vive uma sociedade ainda que o pai, né? O pai é muito ausente na família, então a mulher não entende que essa relação amorosa acabou, mas a relação pai e filho, pai e mãe continuam. Ao invés de incluir esse homem, independente do que ele tenha feito, exclui. E isso é um emaranhado muito grande para essa criança, que isso só vai perceber... Na verdade, as desordens são enormes. Então, essa primeira lei, que é a do pertencimento, que todos pertencem àquele sistema familiar, independente do que ele tenha feito. Não cabe a gente julgar, mas de compreender. E a segunda é a lei da ordem, a ordem de chegada. Então, quem chega primeiro precede aos demais. Por exemplo, um filho mais velho, às vezes ele sai da ordem dele, do lugar dele, e toma a posição de pai. Isso é um emaranhado enorme para a vida dele. Ele não vai conseguir fluir na vida. Então, quem chega primeiro precede aos demais. Então, a gente, independente de quem seja, a gente tem que honrar essas pessoas que chegaram antes e se colocar na posição de não querer tomar o lugar do outro.
E a terceira lei é do dar e do receber, o equilíbrio entre dar e receber nas relações. Alguém que dá demais acaba fazendo com que o outro não se sinta merecedor e esse outro vá embora, tá? Isso acontece muito claro nas relações amorosas. Mas a única relação em que não tem como retribuir, ter equilíbrio, é a mãe dando a vida ao filho. Não tem como o filho... Não tem, porque a vida é algo muito grande. Então, É verdade. se não respeitam essas leis, às vezes, numa família tem as três. Mas, às vezes, é uma ou outra que vai passando de geração em geração, porque está no nosso DNA. A gente não só herda o sobrenome, a gente erra todas as memórias de antepassados de 3, 4 gerações. E a gente, às vezes, até está tomando uma dor ou um amor cego por um antepassado, tipo a avó, tataravô, que a gente não faz nem ideia. Então, quando se desrespeita essas 3 leis, ou uma das, ou uma, você cria-se um emaranhado. E aí a ordem que era o amor, o fluxo que era do amor, torna-se desordem. E aí cria-se o emaranhado e cria-se os conflitos. E aí, Jéssica, eu queria lhe fazer essa pergunta. Então, seria esse emaranhado dessa desordem, né, familiar, desordem do sistema familiar, né, como um todo, seriam elas que fazem com que padrões venham a se repetir, né? Que tem pessoas que dizem, não, isso é um karma da família, né? Outras dizem, não, a gente já está acostumado, já aconteceu isso em nossa família. Casos, por exemplo, como nós podemos observar, assim, casos principalmente de pessoas com problemas em relacionamentos amorosos e também as pessoas que têm muitas dificuldades financeiras. Isso tem toda uma base familiar também, né, Jéssica? Sim, a desordem, ela vai disso porque são leis da natureza, são leis maiores. Quando a gente desrespeita, a gente cria um emaranhado, porque a natureza da família não aceita isso. A nossa alma, o nosso interior não aceita uma exclusão, não aceita essa energia do dar e do receber. Uma mulher que se dá demais a um homem, ele não se sente merecedor daquilo, ele fica sufocado. Aí ele, joga isso, tudo que ele recebe para alguém fora. Então, o emaranhado vem da desordem, o não respeito a essas leis. E, às vezes, você vai passando de geração em geração e isso não é resolvido. A constelação, ela tem algo diferente, que eu também vivenciei isso. Eu já fazia terapia, já fiz outras coisas, já fiz retiros, fiz outros acessos, outros conhecimentos, de autoconhecimento, mas nada me deu tanta clareza como a constelação familiar. E eu vi na minha família, eu vi que homem não ficava, o pai também, minha mãe faltou ausência de pai, eu também, meu irmão morreu. Então, comecei a perceber que não, isso faz sentido. E por mais que eu fizesse terapia, que terapia se leva anos para identificar um padrão e mudar. Por quê? Porque o nosso inconsciente é mais de 85%, mais de 90% é inconsciente, né? É o que são os traumas, as memórias, e só 5% é consciente. Então, existe dentro do nosso inconsciente uma proteção de não querer acessar lembranças de dor. E na terapia corporal, a gente nem tudo. Uma pessoa que está lá na cura, que diz eu vou falar, ela até fala, mas tem hora que a psicóloga pergunta alguma coisa, seu inconsciente bloqueia na hora e não fala. E na constelação, não. Ela só te mostra o que é que esse sistema, onde é que adoeceu. E quando a gente olha para essa dor, olha para a verdade, porque somente a verdade liberta, aí você ganha um novo olhar e pode voltar a viver em harmonia. É verdade. Jéssica, eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando sobre como seria essa sessão de constelação. Suponhamos, vamos dar aqui uma hipótese, que a pessoa tenha um problema de relacionamento, né? Ninguém, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu não conseguisse manter um relacionamento. Vamos supor que eu fosse uma pessoa separada, que minha mãe fosse separada, que a minha avó fosse separada. Isso já seria uma repetição de padrões, né? Então, como seria nesse caso, como seria que a constelação iria agir para sanar ou curar essa desordem, né? Essa desordem familiar? Então, a constelação, ela mostra como está o sistema. Ela pode ser individual ou em grupo. Em grupo, as pessoas representam seus familiares
E essa pessoa começa a sentir emoções, falar coisas que não é dessa pessoa, é do sistema de quem está sendo constelado. E na individual é através de acesso ao inconsciente, porque na verdade tudo está dentro da gente. Então são com objetos. Pode ser com papel, se constela até com cavalo, se com animais, se constela com qualquer coisa, porque na verdade é a forma que a gente olha e acessa o nosso inconsciente. E aí a gente vai olhar, vai voltando. Primeiro tudo começa na pessoa, mas aí o constelador, ele vai ajudando e conduzindo, porque ele já sabe mais ou menos o que é, né? Ele vai percebendo, nossa, é aqui, a desordem está aqui. E sempre é na forma de harmonizar novamente essa relação. E aí, às vezes começa em um problema, vou dar um exemplo. Às vezes eu tenho dificuldade com a minha mãe. Mas aí quando percebe é que a avó já teve problema com a mãe também. Então, se uma mãe que não aprendeu a receber bem dessa mãe, ela também não vai ser uma boa mãe, né? Porque não existe julgamento. O que existe é consciência ou inconsciência. Não existe bom ou errado, isso não existe. Existe nível de consciência. Ninguém faz mal ao outro porque quer. Faz porque é o nível de consciência dele. Ele ainda não aprendeu a fazer diferente. Então tem muito julgamento. Quando a gente julga muito, na verdade, ao invés de curar, a gente está fazendo essa relação se contrair. Eu fui clara? Foi bastante, para mim foi bastante clara. Pessoal, se vocês quiserem, podem começar a enviar suas perguntas, que daqui a pouco Jéssica vai responder. Olha Tem só, aqui quem... eu vou falar uma coisa que eu gosto. Quando eu falar algo que fizer sentido para vocês, vocês escrevem bem assim, uau, bota aí para eu saber se tudo que eu estou falando está sendo claro. E envia aí para os amigos, você viu que faz sentido aquilo que eu falo, envia aí para os seus amigos, familiar, porque a melhor forma é a gente olhar para nossas relações familiares, que só assim a gente libera uma porrada de problema. É verdade, a gente... Que bom que a Edilene está aqui. Edilene, super consteladora também, né? A pessoa maravilhosa que está lá no Serpix da Univasf. Pessoal, olha só, uma coisa que Jéssica não falou e eu queria que Jéssica falasse aqui pra gente, né? Que é uma terapia complementar à constelação e como as pessoas podem ter acesso também, né, Jéssica? Fala aí um pouquinho, já que a Edilene entrou aqui também e ela faz parte do Serpix. Não quer dizer que necessariamente você tenha que abandonar a sua terapeuta. Durante um tempo, eu ainda fiquei fazendo terapia, tudo, mas depois que você faz o curso de constelação, que aí já é outro nível de profundidade, então você começa a entender melhor e não precisa mais. Mas normalmente uma pessoa que está com algum outro transtorno, com algum problema que não está sabendo lidar com o dia a dia, tem que continuar fazendo terapia sim. Só que o acesso que a constelação dá é a um problema que não está visível. E às vezes tem pessoas que fazem uma sessão e daquela sessão já transforma a vida dela totalmente, porque ela ganha um novo olhar. Porque, na verdade, o que causa dor é como a gente olha para aquilo, como a gente interpreta aquilo e como a gente carrega aquilo. E às vezes, quando você olha para a constelação, quantas pessoas que me procuram, eu tenho um problema com meu namorado, não tenho sorte nisso. Quando olha, é só essa relação pai e mãe que não tá fluindo direito. E aí, quando você olha na constelação, você também consegue se colocar no lugar do outro. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, você fala, quem sou eu para estar julgando meu pai e minha mãe? Eu sou apenas alguém que veio deles e que tenho que agradecer a tudo que eles me deram, que é a vida. Sem a vida, nada seria. Verdade. E é bom também a gente colocar que a constelação, pessoal, não é só para problemas entre filhos com o pai ou com a mãe. Se você tem um filho adolescente, você está tendo conflito com aquele filho, você pode fazer a constelação. Como a gente está colocando aqui esses padrões repetitivos, né? Não só de relacionamento afetivo, mas como também de trabalho, né? Tem pessoas que, né? A energia do dinheiro. A energia do dinheiro é a coisa mais incrível do mundo, porque assim, um dinheiro, por exemplo, de herança, a gente foi educado que meu pai vai me dar uma herança. Dinheiro de herança não faz negócio nenhum crescer. Por isso que tem tantas ações com problema de herança. É como se algo maior, é como se o dinheiro tivesse vida. E o dinheiro, ele é justo. Ele é para ser multiplicado. Quando é alguém que recebe herança e for construir um negócio, esse negócio não dá certo.
E nessa família em que se recebe herança e que se briga por um dinheiro de energia de morte, só dá problema. Você pode ver como é muito problema. Então, o dinheiro ele está a serviço da multiplicação. Quando ele não está a serviço da multiplicação, você tem problemas. E dinheiro não é para ficar. Dinheiro é para ir multiplicar. É uma energia muito forte, né? A energia do dinheiro, eu acho, uma energia assim fortíssima. E Patrícia, se eu só concluir, às vezes o problema financeiro não é nosso, assim, não foi criado através da gente, é através do inconsciente. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo meu. Eu descobri através da constelação e também do Teta também, que eu tinha um problema com dinheiro. Eu via que algo barrava, né? Era uma crença da família. Então eu percebi que alguém da minha família, antepassados, trabalhava em roça e tinha o dono dessa fazenda, era alguém que tinha dinheiro. E a minha família, a família da minha avó, é toda de agricultor. E aí existia uma crença em mim que eu achava que se eu fosse rica, eu estaria traindo essa família. Porque alguém no passado foi morto por alguém que tinha dinheiro. Então havia uma crença na família de que se você for rico, você está traindo a família, porque pessoas ricas não são confiáveis. É o que acontece? Às vezes a gente recebe dinheiro, ganha as coisas, até chega, mas não consegue manter. Então, acontece um acidente, sempre acontece algo que não deixa que você prospere. E aí uma crise, né? Uma crise, ou emprega mal o dinheiro, uma série de coisas, investimentos errados, que parece que já estão levando a pessoa para aquela situação, né? Sim, é bem interessante mesmo isso. Sim. Pois é, pessoal. Então, quer dizer, como vocês podem ver aqui, quem ainda não conhece a constelação sistêmica, a constelação envolve tudo isso que Jéssica está colocando. E, assim, aí tem pessoas que perguntam, né? E para eu fazer uma constelação familiar, eu preciso levar a família toda? Precisa, Jéssica, levar a família toda? Tem uma lei também que é a ordem da ajuda. Quando você não respeita que o outro ele tem o momento dele de se curar, você está sendo arrogante. Então, escuta-se muito que por exemplo, eu tenho, porque minha mãe é isso e aquilo, minha mãe precisa constelar. Quando você age dessa forma, você pensa dessa forma, você está dizendo para sua mãe que ela não é boa o suficiente. E, na verdade, não é porque você vai constelar que seu familiar também vai constelar. Na verdade, você tem que se curar primeiro. O outro pode decidir querer isso ou não. E se ele não quiser, tá tudo bem. Só que quando você se cura, isso reverbera nos seus familiares. E as coisas vão acontecendo no tempo certo. Tem coisas que acontecem muito rápido. Já constelei uma pessoa que no outro dia ela... Jéssica, minha mãe me ligou como nunca me ligou e falou isso. Eu, oi? Oh, que linda. Então, assim, sempre tem algum movimento que acontece, só que é no tempo de cada um. E tem pessoas que constelam, percebem a verdade, mas elas decidem que não querem sair daquele lugar, porque exige o movimento, existe uma mudança e ela não está pronta para aquilo ainda. Tem isso também, né? A pessoa precisa estar em busca dessa cura para o sistema dela, compreender, né, no processo de constelação, quando ela faz a constelação, que ela realmente precisa dessa cura, ter esse insight lá e sair daquilo ali acreditando, né? Sim. Porque também não adianta, pessoal, vocês procurarem um processo, né, como é a constelação, e vocês estarem descrentes, vocês não entenderem como é aquele processo. É um processo de cura muito forte, é um processo de cura realmente que você precisa estar preparado, né? Porque é muito autoconhecimento, né? E autocura de cada um. E é uma coisa que, como Jéssica já colocou aqui, há uma cura para toda a família. E eu acho isso assim fantástico, porque como você falou, reverbera muitas vezes em muitos familiares e até em antepassados, né? A gente pode observar que até em constelações em grupo, né, aparecem pessoas que a pessoa que está ali nunca ouviu falar, uma avó, uma bisavó que está fazendo parte daquele sistema e às vezes já está até acompanhando pessoas em outro plano, né? E que de qualquer forma aquilo dali reverbera na sua vida hoje, certo, pessoal? Então é muito interessante essa questão da constelação, né? Eu queria que Jéssica falasse. Pode falar. A gente querer curar o outro, a gente não está respeitando o destino dele. Por exemplo, se você tem um pai que é alcoólatra, eu sei que é difícil. Só que aí você tem que respeitar que isso foi uma escolha dele. E quanto mais você tentar salvar ele, querer e julgar, você, na verdade, está se afundando
e não cura ele. Na verdade, é olhar para o pai e dizer assim, de alguma forma você escolheu esse caminho. Esse é o seu caminho, não é o meu. E deixar. Às vezes o destino dele, isso é muito forte, tá, minha gente? Às vezes o destino dele, você sabe que ele está fazendo algo que pode levar à morte dele. Mas você não tem como salvar ele. Só ele. E muitas vezes quando você diz, ok, papai, esse é o seu destino, não é o meu. E eu continuarei te amando mesmo assim. Isso é libertador. Tanto para o filho como o pai. Eu estou dando um dos exemplos, né? Porque cada constelação ela nunca é igual uma à outra, porque cada família tem sua dinâmica. As leis são iguais, a desordem nasce de um ponto, mas cada relação, cada família, ela tem uma dinâmica diferente. Então, não existe nenhuma constelação igual à outra, não vi ainda. Realmente, eu também já participei de algumas constelações e realmente não acontece, né? Cada pessoa é única, é aquilo que a gente fala, né? Cada pessoa é única, cada ser humano constrói a sua história, né, de alguma forma, e assim, é muito interessante você falar isso. Jéssica, eu queria que você respondesse aqui uma pergunta. Há um número mínimo de sessões? Não. Normalmente a gente pede que você faça só uma sessão só, e aí durante 6 meses você não olhe mais para aquilo. Não faça mais nenhuma constelação. Você pode fazer terapia convencional ou outras, mas constelação para olhar para aquilo não. Porque você ganha um novo olhar e cada um tem um tempo diferente. Então não adianta você olhar para a mesma questão, porque você já sabe o que é que precisa mudar, o que é que você precisa olhar novamente. Eu sei que toda mudança, ela leva um tempo. Eu não mudei da noite para o dia, por exemplo, a minha relação com a minha mãe, porque eu percebi que os padrões de relacionamentos, as relações que eu atraía, que eu achava que era um problema meu, na verdade eram padrões da família e principalmente a minha relação com a minha mãe. Só que eu tive problemas com o pai e com a mãe. Meu pai eu conheci em 2017. E a coisa mais linda que eu achei... Já adulta, né? Já, então, tem agora, né? Tem 3 anos. 3 anos. Eu já estava no processo do curso de constelação. E quando eu conheci, ele era alcoólatra. E a primeira coisa que eu fiz foi ouvir a história dele. Ele estava numa situação triste, triste, triste. E aí eu escutei a história dele, peguei um caderno, uma folha e escrevi uma árvore e saí perguntando quantos filhos ele tinha. E ele ficou morto de vergonha, né? Porque assim, como é que é minha filha, que eu não, só vi quando nasceu e agora e eu não julguei ele. O que é que acontece? A constelação é tão bonita que como ele era excluído, ele teve toda a história de dor dele, com o pai, com a mãe também, algo muito parecido, ausência de pai. O tipo de homem que eu buscava era muito parecido com o meu pai, mesmo sem conhecer, homens ausentes. E aí eu incluí ele dentro de mim. Ele sentiu incluído. O que é que aconteceu? Ele parou de beber e voltou a dormir. Oh, que lindo! Que lindo. É como eu falei aqui antes, eu acho realmente o processo de constelação altamente curativo e, assim, é um processo que nos sensibiliza muito, porque quando a pessoa passa por um processo de constelação e ela descobre ali e se sensibiliza com não olhar mais para aquilo, que a vida segue dali em diante a partir de um novo... que aquilo dali ficou no passado, realmente a vida se torna muito mais leve, né, Jéssica? Jéssica, eu queria que você falasse aqui pra gente qual a diferença que há entre a constelação em grupo e a constelação individual, para o pessoal que está assistindo aqui a gente. Tá. A em grupo, são pessoas, você fica assistindo, você escolhe pessoas que vão representar seus familiares, ou algo que o terapeuta queira, por exemplo, eu quero constelar, eu quero mudar de emprego. Quero mudar de trabalho, quero mudar de carreira. Sei que nesse momento agora tem muita gente passando por esse processo de mudança, né? De querer um novo caminho, um novo lugar. E aí você quer olhar para esse passado, quer olhar para aquilo que você está confuso. E aí a gente pode colocar também só essa situação. Então, são pessoas que vão representar sentimentos, pessoas, ou trabalho, ou decisões. E aí você vai assistir e essas pessoas vão se movimentar de acordo com o que o seu sistema reverbera nelas, que existe o campo morfogenético, que foi um biólogo que descreveu isso. Então, isso reverbera a todo momento e aí eles vão representar essas situações ou familiares. Essa é a em grupo. Tem pessoas que não gostam muito, acham, eu vou expor um problema meu. Eu acho isso bobagem, mas cada um, né, cada um lida com seus problemas de forma diferente. Na verdade, a gente só vê que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E quem está ali participando naquele momento também é constelado. Quem assiste naquele momento já sai dali transformado. Você nunca mais vai olhar
com o mesmo olhar para as relações. Então, não é só quem constela, quem está lá participando também é constelado de alguma forma. E o individual é só o constelador e o cliente. Só eles dois. E aí utiliza-se objetos, às vezes utiliza até outras coisas assim, né? Mas é só eles dois. Então não vai ter o assistir, vai ter você mesmo sendo parte do processo. O efeito disso é o mesmo. Não há diferença. Então, pessoal, vocês estão observando aí, se vocês têm alguma coisa que incomoda vocês, né, que você acha que tem relação com a sua família, ou mesmo que você não tenha ainda essa sensibilidade de saber se há alguma relação com a sua família, mas você já observou que esse padrão já aconteceu na sua família, então você pode buscar uma constelação, porque realmente a constelação, ela muda o nosso olhar sobre várias coisas e várias formas do nosso próprio comportamento, né? Como Jéssica colocou aqui, agora nós estamos com essa questão de muita gente procurando o que fazer durante essa pandemia, né? Muitas pessoas assim também que ficam pensando sempre que vão começar um novo negócio, que esse novo negócio não dá certo. Então vamos observar, olhar com carinho o que é que essa questão de pensar que não vai dar certo tem a ver com seus antepassados, tem a ver com sua família, tem a ver com empreendimentos, ou com algum tipo de comércio, algum tipo de negociação que a sua família já fez. Então, a constelação, ela cria essa sensibilidade de responder a isso, né? De responder a sua demanda. Mas você também, é uma demanda de cada vez, né, pessoal? Não é para chegar lá com todas as demandas do mundo, amorosa, financeira, não. É uma demanda de cada vez, né, Jéssica? Sim, sim, digo cada um, é porque senão que reverbera. Não sei se vocês já assistiram um filme que eu acho lindo, é o efeito borboleta. Uma decisão reverbera em todo mundo e no mundo. Então, quando você muda de lugar, isso reflete em todo. Às vezes tem uma filha, isso acontece muito, a filha está no lugar do pai. E aí ela está no masculino e ela é o pai dessa família. E aí essa mãe, né, tá lá sendo cuidada por essa filha. Imagina, quando ela percebe que ela está na desordem do lugar, não é da noite para o dia que ela vai se afastar disso, não é. Então, leva um tempo. Mas o que a constelação faz é dar clareza. Quando você torna claro algo, você também torna-se leve. Porque você fala, tá, agora eu entendi, agora eu vejo e agora eu posso fazer algo. Porque se você não vê, você não consegue mudar. Há uma frase bíblica: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que a constelação faz. Ela mostra onde está a ferida. Porque traição, problema com dinheiro, no relacionamento, no trabalho, tudo isso é só um sintoma. Esse não é a causa. Você tem que ir na causa para curar a causa e só assim você voltar ao equilíbrio e voltar ao fluxo de expansão. Porque a gente está aqui para expandir, para evoluir. Quando não está expandindo, está preso, contrito e não cresce. É verdade. Tem duas frases, Jéssica, que eu acho muito interessante, né? Que as pessoas todas que vão passar por um processo de constelação deviam saber, que é: não há vítimas, né? E não há o que ser perdoado. Então, pessoal, se vocês quiserem passar por uma constelação, tomem por base essas duas frases, que são mister, assim, dentro da constelação, e que Jéssica vai falar um pouquinho pra gente, né, Jéssica, sobre essas duas frases. Na verdade, não existe vítima nem algoz. Existem duas pessoas que se atraíram, que têm realidades diferentes e que elas reverberam todo o seu sistema de crença um no outro. Até mesmo qualquer situação. Ah, fulano me traiu. Tem uma parte sua que precisa também ser curada e que, de uma certa forma, contribuiu para essa situação. Então, não existe certo e errado. Existem realidades diferentes. E a questão do perdão também não existe. Existe você olhar e dizer: eu sinto muito. Porque quando você dá o perdão a alguém, você também está dizendo: olha, realmente você é culpado. E quando você culpa o outro, você deixa um peso. É verdade. Ou então você traz... Você deixa de assumir a sua responsabilidade também naquele processo, né? E, na verdade, de alguma forma, houve ação e reação. É isso. Todo mundo tem responsabilidade, seja consciente ou inconsciente. Seja numa traição, seja em qualquer problema. Quando você olha através da visão sistêmica, você já não entra, não se joga mais no problema. Você olha: que parte minha, que foi que eu contribuí com isso? Tipo, num relacionamento.
Se você busca muita aprovação, vou dar um exemplo, um que as pessoas gostam muito, falam muito no meu Instagram. Filhinha do papai e filhinho do papai. Filhinha do papai e filhinho da mamãe. Uma filhinha, um filhinho do papai, uma filhinha do papai, ela ainda tá tão na esfera do pai, ela não saiu, porque quando era criança, até os 3 anos, ela tá muito ligada à mãe. Aí da mãe ela passa pro pai fica nesse amor maravilhoso, lindo, encantada com esse pai, só que ela não sai desse pai. E aí quando ela chega na fase adulta, nenhum homem é bom o suficiente. E aí ela casa ou procura homens que ela quer que esteja no lugar desse pai. E inicialmente começa-se a paquera, vai funcionar tudo direitinho, mas chega um momento que não vai ter mais relação sexual, porque filha não namora com pai. E aí esse homem, quando olha para uma filha, também não quer, e aí ele busca outra na rua. O que foi Lorena? E aí acontece que quem está ainda casada com esse pai não consegue estar livre, disponível para uma nova relação. Então, quer dizer, está tudo entrelaçado com a família, né? Está tudo entrelaçado nessa relação morfogenética, né? Que é descrita dentro da constelação familiar, dentro da nossa rede, né? Na nossa rede familiar, que são nossos avós, nossos bisavós, pessoas que a gente nem conheceu na realidade, né, Jéssica? Sim, às vezes. E é por amor, na verdade, é por lealdade, porque a gente se sente tão pertencente àquele sistema que a gente não quer fazer diferente, que a gente inconsciente tem medo de ser excluído. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma coisa que acontece muito na nossa geração, essa agora já vai ser bem diferente. Mas a geração da gente foi meio que você tem que seguir tal curso de faculdade, porque só dá 2 exemplos. Só medicina e só direito que você pode ser próspero, nenhum outro não. E aí, às vezes, a pessoa, ela tem um dom de uma outra coisa totalmente diferente, mas aí ela, por medo, né, de dizer esse não, porque os pais têm muita autoridade sobre o filho, e aí, por medo de não ser amado, não corresponder a essa expectativa dos pais, você segue algo que os pais dizem. E aí a vida vai dizendo, olha, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, e pode até adoecer nesse lugar para você parar e dizer, esse não é meu lugar. Tem isso realmente, né? E assim, eu percebo que tem muitos filhos que ficam receosos em ir de encontro ao que os pais querem para eles, né? Eles querem realmente seguir o que o pai diz, até por uma questão de experiência, né, por uma questão de conhecer o mundo melhor, de uma forma já ter vivido mais, né? Tem muitos filhos que ficam assim inseguros realmente, principalmente nessa escolha da profissão, como você colocou aí, até porque são bastante jovens, né, Jéssica? A gente já tem algumas perguntas aqui, viu? E eu vou começar fazendo as perguntas. Isabela pergunta: qual o campo de aplicação da constelação? Então, qualquer relacionamento com pessoas, com coisas, como você lida com trabalho, com dinheiro, decisões que você queira tomar, algo que você queira ter clareza. E principalmente naquelas questões que você já fez terapia, já fez isso, já fez aquilo, mas você não consegue dar um passo à frente. Você percebe que você está preso a algo, você fala, meu, tem algo errado nisso. Eu tento e não consigo. Aí você vai, porque a constelação ela é muito profunda. Então, muito. É para qualquer coisa. É muito profunda. Ela é bem intensa mesmo. Se tem uma terapia que é intensa, é a constelação familiar. Ela é muito intensa mesmo. E assim, muito abrangente também, né? Ela abrange coisas assim da vida dentro daquele contexto ali do emaranhado, né? Até nas empresas. Então, assim, existe constelação organizacional nas empresas. Porque as leis são as mesmas. Então, uma pessoa que tem problema com o pai, por exemplo, ou ela vai buscar uma profissão de poder, de limite, porque o pai é o limite. Quando não tem a figura paterna, ele tem problema com autoridade, com limite. E aí, lá no trabalho, isso vai reverberar também. Ele vai ter problema com o chefe, então ele vai bater de frente. Tem a questão de ordem, de pessoas que são mais antigas também. Quando você desrespeita esses problemas com quem chegou antes, você também tem outro emaranhado. Ou alguém que se dá demais, o povo chama, né? Eu não gosto de nomes, mas é assim que dá para se entender. O babão, aquele homem que só serve. Ele cria também um tensionamento naquele ambiente de trabalho. É verdade. Temos outras perguntas aqui. Hilary Soares pergunta: de quanto em quanto tempo você pode constelar?
Você até 6 já meses falou mais cedo. mínimo. 6 meses. Então, não existe, pessoal, como vocês estão vendo aqui, como a Jéssica já falou, não existe um número mínimo, né? Não é como terapia, que você tem que fazer no mínimo, por exemplo, 10 sessões. Não, você faz uma sessão, tem um intervalo para você sentir, para você acompanhar o seu insight que você teve naquela constelação e você vai vivendo sua vida e esquecendo aquele passado. Porque o que é passado, pessoal, vamos deixar no passado, né? É daqui para frente. É presente e futuro, somente, né? É aceitar então, que sim, aceitar que passou e que é bola para frente, né? Novo, seguir em frente mesmo, novo caminhar. Caliane Vieira pergunta: quando se dá muito para o homem, ele se sente sufocado e passa para outra pessoa? Você até falou isso agora há pouco também, né? Ele vai embora. Ele vai escoar isso em alguém. Ele não fica. Relacionamento é troca. Eu troco com você. Não existe cuidar de homem ou mulher, ou homem cuidar da mulher. Quem cuida é pai e mãe, que cuida de filho. Nem filho pode cuidar de pai e mãe. Quem cuida são os pais. Relação de homem, de marido e mulher é troca. Diferente disso, não é um relacionamento amoroso. Foi muito bom você tocar nesse assunto, Jéssica, sobre filho não cuida de pai e mãe, porque hoje em dia é uma polêmica muito grande, né? Até por conta do mercado de trabalho, de uma série de coisas que as pessoas, né, que são principalmente daquela geração baby boom, né, que é a geração de 45 a 60, até, eu digo até 63, que são pessoas que se acostumaram, até por outra rotina de vida, que os seus pais cuidavam dos pais deles, né? E hoje a qualidade de vida é muito grande, as pessoas vivem muito mais, e essas pessoas acham um absurdo quando a gente que é mais jovem diz assim, não, mas qualquer coisa me bota em um asilo, me bota em um abrigo e tal. Não, o filho tem que cuidar do pai, o pai não cuidou do filho. Então é muito bom que você tenha tocado nesse assunto. Como é que a constelação vê essa questão de cuidar do pai e da mãe idosa? Na verdade, quando um filho sai do lugar dele e vai cuidar do pai ou da mãe, ele não consegue fluir na vida, ele se sente preso, a vida dele não caminha. E ele não vai ser feliz. Existe o peso, né? Às vezes, esse pai ou essa mãe, quando era criança, falava: olha, quando eu tiver velha, você vai cuidar de mim. Quando eu tiver velha, você vai cuidar de mim. Então, por essa lealdade, né? Por medo de eu vou abandonar o meu pai, eu vou abandonar a minha mãe, porque acha que é isso. Porque o filho, ele acha que sabe o que é melhor para o pai. E aí ele fica, na vida conduziu ele para esse lugar, mas ele fez isso e faz isso por amor. Aí a constelação vai mostrar para ele que o porquê que ele se colocou naquela situação, a quem ele está sendo fiel. É muito bom você colocar isso, porque ainda há, né, essa barreira assim entre a geração baby boom e as gerações atuais, né? Sim. As pessoas da geração baby boom, elas querem muito assim que sejam cuidadas, que nós que somos filhos cuidemos dela, que não coloquem em um asilo, uma série de coisas, né? E hoje até o tempo mesmo não deixa que as pessoas cuidem tanto assim dos pais, né? Que as pessoas têm que sair de casa, têm que trabalhar. Né? Antigamente eram outros momentos, né? Eram realmente outros tempos, né? E cada vez mais a humanidade vai evoluindo e realmente não dá para acompanhar. E foi muito legal você colocar esse ponto aí. Temos outra pergunta aqui de Paulo Vieira. Ele está perguntando se a constelação seria um regresso. Excelente pergunta, Paulo. Uma regressão? Tipo uma regressão? Ele está perguntando se seria um regresso. É tipo uma regressão. Sim, a gente só consegue olhar para frente, né? Quando a gente conhece esse passado. Quando a gente não conhece o passado, não conhece a história da nossa família, a gente tende a repetir. Então, a constelação vai fazer você olhar para em que ponto que ocorreu a desordem. E aí a gente cura, harmoniza isso para depois seguir. Porque senão não adianta nada. Não tem como. Você tem que olhar para o passado. Mas é olhar de uma forma... Não é mudar o passado, é aceitar o passado. E é isso que a constelação faz. E aquilo aconteceu... E liberar o presente e o futuro, né? Porque senão não flui. É igual um rio, você tá travando. E aí não flui. A vida não flui. Aqui tem uma pergunta excelente de Silvia Letícia e eu também teria essa mesma pergunta, viu, Silvia? O trabalho de constelação tem uma interação espiritual? Eu acho que tem, não? Tem não. É o campo morfogenético. É porque a gente não foi educada a isso, mas tudo é energia, né?
O nosso campo, Tudo nosso energia. corpo, o nosso corpo, ele é denso, mas ele é energia. Só que a gente foi doutrinado, e nós somos da geração doutrina, e doutrina de acordo com o que a escola e o MEC diz que tem que estudar. A gente não teve muita liberdade de conhecimento, mas hoje a gente tem internet e pode pesquisar a fundo e perceber. Não existe, tudo é energia. E tudo reverbera o tempo todo. Não é à toa que quando a gente encontra com uma pessoa que não está com energia boa, fala, ixi, não foi bom encontrar com essa pessoa. Então, quem é mais receptivo, quem é mais Verdade. aberto, sente na hora. Eu não consigo estar em determinados ambientes, eu não consigo. Por quê? É energia. E o campo morfogenético é isso, ele reverbera. Mas não é espírito. E a gente, e a gente tem até pessoas que a gente diz assim, poxa, eu preferia não encontrar com tal pessoa, aquela pessoa me traz uma sensação ruim e tal. Quer dizer, é a energia também. Eu acredito na energia. Eu acredito que tem pessoas que a energia não batem com a gente. E como é que a gente estaria se falando se não fosse por aqui? É através de que tem um fio, é? Tem não. Vá atrás, é energia. Campo eletromagnético. É verdade. O Zevaldo também fez uma pergunta. Tá, pode falar. Não, eu tô falando. Pode falar, não, pode falar. Depois eu faço a outra pergunta. E não acreditar que tudo é energia também não muda. Tipo assim, eu vou falar, não acredito que da lei da gravidade. Não vai mudar a realidade. Não muda. Mas tudo é energia. Interessante isso. A gente tá vivendo nesse processo agora e vai entender isso de uma forma. A energia é com a espécie. A elétrica. Essa Jéssica é uma figura mesmo. Jéssica, tem uma pergunta. Foi alguém que escreveu energia com a Chesp. Energia com a Chesp, né? Tudo é energia. Sucesso, adoro essas pegadas. Sucesso é assim. Vamos lá. O Zevaldo fez uma pergunta aqui. Existem casos específicos em que a constelação familiar é indicada? Não. É aquilo que está te causando uma dor, não está te dando clareza, está tirando teu sono. O que você quer olhar? Se você quer olhar a causa de uma depressão, os filhos adoecem porque os pais precisam olhar para algo. A criança, ela é muito... Ela é um amor tão grande pelos pais que elas ficam doentes para o que o pai olhe para algo. Então, não é a criança. São os pais que precisam olhar para eles. É para chamar a atenção daqueles pais para ela, né, Jéssica? Isso. Isso é bem interessante. E eu acho isso daí bem real. Você pode olhar autismo, cada um tem um porquê. Eu tenho uma pessoa que fez uma constelação que era de uma alergia. A criança tinha alergia a glúten. Se eu não me engano, pode ser que eu troque agora. E glúten tem a ver com alguma rejeição materna. Era a mãe que não olhava para a avó. Rejeitava a avó. A mãe dela, né? E a gente pode observar que ainda há muito esses casos assim de rejeição dentro da própria família, né? Como você colocou bem aí, essa questão de filhinho da mamãe, ou filhinha do papai, essas questões todas, né? Que realmente os irmãos sempre dizem assim, não, minha mãe gosta mais de fulano, né? Ela gosta mais de sei quem. Sempre tem isso dentro da família. E, normalmente, né? Por exemplo, a gente vive uma sociedade em que tem muitos pais ausentes, dos homens que não conseguem assumir a paternidade. Então, provavelmente, ele também não teve essa figura masculina, né? Forte, viril. Ou também essa mãe era a mulher forte dessa família. Então, ela super protegeu, cuidou demais desse menino. E aí, quando chegou na fase adulta, ele não consegue ter um relacionamento, ele fica trocando de relacionamento, ele não consegue assumir família, porque ele ainda, o amor dele é a mãe. E aí ele sempre também vai buscar uma mulher que não seja feminina, que não seja na energia feminina, é sempre uma mulher masculina, a mulher que faz, acontece. E aí uma mulher que é muito masculina, até fiz uma live, teve uma repercussão muito boa. A mulher com energia muito masculina, e a gente tomou esse lugar, eu falo por mim, pela Sim. pessoa. Então, quando a gente está na energia masculina do fazer, do acontecer, a gente não dá espaço para o homem fazer. Ele fazer o que ele precisa. Se a gente faz tudo, aí o homem se torna fraco. A masculinidade frágil. E aí cria-se outra desordem. E o filhinho da mamãe não consegue casar e ter bons relacionamentos. Não consegue. Até sair da esfera. Até tomar consciência e sair da esfera materna. Eu percebo que essas pessoas que são muito filhinhas, os homens que são muito filhinhos
filhinhos da mamãe, eles se casam, ou quando se casam, eles se casam com mulheres, assim, bem imperativas, aquelas mulheres bem dominantes, né? Que tem um perfil, assim, muito dominante. Aquelas mulheres que são, como meu pai dizia, o homem da casa, né? E por quê? Ele não teve uma mulher, uma mãe com a energia feminina. Ele não teve. Ele teve uma mãe com a energia masculina. Porque nós somos duas energias. 50% pai, 50% mãe. Né? Independente do seu gênero, se você é masculino ou feminino, mas a gente tem as duas energias, feminina e masculina. E aí, se esse filho teve em casa a mãe no masculino, ele não sabe o que é uma mulher feminina. Ele só vai buscar algo que ele teve em casa, outra mulher masculina. E aí ela vai tomar a posição de mãe. E ele vai ter problema, porque ela não é a mãe. Sim. Ela é uma mulher. Então tem que ter troca, não tem que dar. Aí a mulher faz o quê? Cuida da roupa, cuida da comida, cuida de tudo, menos dela. E aí ela já cansa. Quer saber se a mulher está no masculino ou no feminino? Vitalidade. Se ela anda cansada, ela não está no feminino, ela está no masculino. Agora, se isso fez sentido, fala uau. Que isso é libertador. Pessoal, então diz aí, se fez sentido, fala uau, viu? Uau. Tem uma pergunta aqui de Maria Ceissa. Qual a diferença entre a constelação e a holocriação? Você sabe responder isso, Jéssica? Eu não sei responder. A única coisa que eu sei de holocriação é que tem uma pessoa que criou, esqueci o nome dela agora, uma loira. Mas holocriação é você criar a realidade através da mentalização, se eu não me engano. Mas não tem nada a ver, não. Pode ter algo em comum, mas igual não. Que você está perguntando aqui, assim. Então, escolhe-se uma temática para constelar, né? Como você já falou. Cada vez, por exemplo, Jéssica, você é consteladora e você não constela mais suas questões? Até hoje. Eu paro, penso, reflito, medito. Quando eu vejo que não tenho como olhar, aí eu pego e faço constelação. Eu chamo outra pessoa. Às vezes eu faço sozinha mesmo, uma autoconstelação simples. Ou então eu chamo alguém para eu olhar para isso. Mas sempre você... Hoje eu não tomo mais decisões só baseado na mente. Eu olho se o meu sistema está pronto ou o que é que está impedindo daquilo. Às vezes é um antepassado, uma crença que eu nem me dou conta. Eu olho É até bem hoje. interessante isso. Você olha para outra coisa no seu tempo. Sim. Isso daí é a questão do autoconhecimento. Ou seja, você já tem tanto autoconhecimento que você já faz essa busca interior, né? Isso é muito interessante. Eu acho isso, assim, fantástico, porque a pessoa não toma aquelas decisões precipitadas, né, Jéssica? Fantástico. Eu digo que o único órgão que diz alguma coisa que é verdadeira é nosso coração. Ele sabe de tudo. É verdade. Tem uma pergunta aqui também, outra pergunta de Silvia Letícia. Se a constelação não está relacionada à espiritualidade, como o constelador consegue ter a percepção dessa energia que você disse que está fazendo parte daquele ambiente? Então, a gente ganha um novo olhar. Na constelação, até mesmo para a pessoa começar a constelar, não é a teoria que faz ele se tornar um constelador. É o olhar dele treinado junto com a sensibilidade. Então, você olha para aquilo e vem. Olha, tá faltando tal coisa. Aí você pergunta para quem está constelando. Como tinha uma avó, tal? Porque existem uns sintomas. O nosso corpo, ele fala o tempo todo. Então, uma pessoa que está ali com a mão muito gelada, querendo deitar, é alguém que representa uma morte, por exemplo. Então, para onde a pessoa está olhando... O constelador, ele tem uma percepção que ele não se envolve, então eu não sinto nada do que está acontecendo. Quem está ali no campo, sente. Mas eu não sinto nada. Eu observo, falo, eu que movimento as pessoas porque eu sei para onde é que deve ser o fluxo. Mas eu faço a leitura, mas não tem a ver. Porque espiritual é você receber alguém, começar... Você entra em transe. Quem está participando da constelação não entra em transe. Fica assim, fica bem ali dentro da própria constelação. Né? Sim, só que os sintomas que você sente não são seus, é do campo morfogenético. Será que eu fui clara? Cadê? Pergunta aí se foi clara. Silvia Letícia, Jéssica foi clara. Eu também, no começo, já tinha até debatido isso com Silvia, que Silvia é minha amiga, a gente tinha debatido, eu também tinha uma dúvida sobre essa questão da espiritualidade. Eu achava assim até
por uma questão até de você, dessa energia que você falou, de uma pessoa mais, de sentir, né, uma pessoa mais fria, que é uma pessoa que não está mais nesse plano, uma série de coisas. Eu também pensei que a constelação tinha um quê espiritual. Jéssica, a gente só tem agora 5 minutinhos, então eu vou lhe fazer mais uma pergunta, que é: quais as suas recomendações para o indivíduo pós-constelação? Ou seja, uma pessoa constelou, o que é que ela deve fazer após a constelação para ter aquela vida assim, mais congruente, né? Dentro do que, tipo assim, do que ela pôde observar naquele momento da constelação. Então, ele não deve ficar racionalizando tudo aquilo que aconteceu. Quando a gente conclui uma constelação, a gente só conclui quando todo mundo está bem, quando todo o sistema está em paz. Não tem mais dor, não tem mais um sintoma, todo mundo fala, eu estou bem aqui, e eu estou bem aqui, eu estou bem aqui. Quando todo mundo está bem em harmonia, acaba a constelação. E é com essa imagem que o constelando tem que ficar. Porque o que foi, foi. A partir de agora você tem que ganhar um novo olhar, sair do julgamento daquele fato e não ficar o tempo todo, mas eu poderia, mas o meu pai é assim, meu pai é aquilo. Você já sabe porque seu pai tomou certas decisões, porque seu pai fez tal coisa. Então, não é exemplo, né? Então, tem que ficar olhando para esse passado como ainda com dor. Tem que ressignificar. Quando você ressignifica, aquilo não torna mais uma dor, torna um aprendizado e segue. Jéssica, eu vou esquecer? Não, você não vai esquecer. Você vai lembrar, só que você não vai doer mais lembrar daquilo. Claro. Fica aquela lembrança assim mais distante, né? Fica uma coisa assim que você lembra e passa, né? Não é aquela lembrança angustiante. É uma lembrança que vem e passa. Realmente você pontuou muito bem essa questão aí da constelação. Eu digo porque eu já vivenciei isso daí dentro da constelação, e a constelação realmente é muito curativa, é fantástica. Eu acho assim uma das terapias mais curativas que nós temos hoje. E aí, Jéssica, eu queria que você, para finalizar, falasse aqui com a gente só essa questão da repetição de padrões. O que é que a pessoa pode fazer para ela reconhecer essa repetição de padrões e, a partir daí, tentar ressignificar isso, como você bem colocou? Então, de saber, eu só não entendi, eu li aqui rapidinho, você quer dizer que onde é que eu consigo, como eu consigo identificar se há uma repetição de padrão? É isso? Não, eu queria que você dissesse assim, para as pessoas que têm repetição de padrões, sejam elas no âmbito financeiro, no âmbito da própria família, o emocional, familiar, no âmbito da relação amorosa, afetiva com amigos, né? Às vezes a pessoa tem aqueles amigos assim que sugam muito a energia dela, né? São aqueles amigos sanguessuga ou babões aí, como você falou. O que é que essa pessoa pode fazer para, assim, observar e não repetir mais esses padrões? Então, vou dar um exemplo. Acontece muito que eu converso com alguns amigos, eu tenho gente que me segue, que já tem resultado, porque está trazendo para a consciência alguns comportamentos e ela não tem dificuldade, não tem resistência e começa a mudar. Só que quando é algo muito profundo, por mais que você tenha consciência, não é sozinho que você vai conseguir mudar. Porque você tem que ir mais profundo. E é através da constelação que você consegue acessar. Vou dar um exemplo. Eu percebi, eu já estava nesse processo de autoconhecimento desde 2012, já fiz várias coisas, só a constelação que me trouxe clareza de tudo e que só depois dela que eu comecei a mudar, principalmente minha relação com a minha mãe, que era mais complicada, e por acaso essa aproximação do pai. Então, foi difícil? Foi, porque a gente criança, quando a gente está com a criança ferida ainda, é muito difícil olhar para a mãe e aceitar como ela é. A criança, por mais que a gente tenha 50, 30, 60 anos... Faltam 30 segundos. Minha gente, eu só vou falar só o seguinte. Se todo problema que te causa dor começa na família. E a melhor forma de ser livre e olhar para aquilo e conseguir ter força para ir para a vida é melhorando as relações com os seus familiares, principalmente com pai e mãe. Obrigada a todos, obrigada, Jéssica. Gratidão, pessoal. Boa noite.